Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. 6-0 aí seria bom. Eu vou falar pra vocês aí que é a pergunta que eu queria fazer pro tiozão. Eu sempre achei que viria, tá, galera? Eu sempre de verdade achei que o Diego Costa viria pro Palmeiras. O próprio Hulk eu também achava muito que se ele jogasse no Brasil eu não conseguia enxergar ele em outro lugar e seria no Palmeiras. Agora a gente tem que entender a lentidão da nossa diretoria e o que eles politicamente decidiram em termos de contratação. A pergunta que eu quero te fazer, tiozão, é a respeito da Leila. A leitura que eu tenho desse caso do Diego Costa e de contratações no geral, em breve a gente vai ter uma resposta, ali para agosto, a gente vai ter uma resposta mais concreta. Mas eu entendo que estão fazendo mais ou menos assim. Abel, se vira com o que você tem, empurra esse ano aí pra gente, se vira com o que você tem, na mudança da presidência vai chegar as contratações. Agora, isso é ruim pro Palmeiras, né? E essa imagem, e assim, politicamente falando, eu sei que a gente tem que pensar na transição da presidência, mas, cara, é nocivo ao torcedor palmeirense isso. Pode ser bom pra política, né? Tipo, então você espera a Leila assumir. A Paloma tá até falando aqui que só acredita que vem na hora que estiver sendo apresentado. Eu também já cheguei nesse ponto que só acredito nisso. Eu só acredito quando for apresentado. Mas é isso, né, tiozão? É muita saúde pra política, tipo, ela vai entrar várias contratações, aí o que a torcida faz? Era isso que tava faltando, aí de repente tem um outro diretor de futebol, que não necessariamente tem que ser o Alexandre Matos, a gente já sabe que o Barros não vai ficar, então vai vir um outro diretor, vai ter uma outra pessoa, aí dá aquela folga política para ela, e a gente fica aqui feito besta, cadê a contratação, cadê isso, enfim, sua opinião aí, tiozão. Vamos lá, falando antes da parte política, teve segunda-feira a eleição no Conselho, tá? Foi primeiro turno, a eleição era para ter sido feita no ano passado e a chapa da Leila, ela ganhou. Ok, então teve o primeiro turno. Segunda-feira é novamente o segundo turno e aí fecha. O que eu aconselho? É como se fosse o Senado Federal no Brasil. Um presidente, ele não consegue governar se ele não tiver o Senado fechado com ele, ok? Então o Conselho Deliberativo e o COF é exatamente assim. Então a Leila ganhou. Ela está muito feliz. Agora, ela ganhando, ela vai ter uma unidade política entre conselhos, etc., entre diretorias que vão estar do lado dela. O problema é tirar o Mustafa. Falando do Diego Costa, seguinte, Fernando, eu penso que não vem. E outra, eu não desqualifico assim a capacidade, o que ele joga, a qualidade técnica dele, bola ele tem de sobra, tá? Mas se nós formos analisarmos os anos a temporada 17, 18, 19, 20, 20, 21, a quantidade de jogos que ele fez e os gols e o salário que ele quer ganhar, de repente não é tudo aquilo, você tá entendendo? Então não sei se tem algum problema físico ou não. Agora, falando do Diego Costa, o crédito à Infopalestra aqui, ó, né, a temporada 17, 18, 6 meses sem jogar, em 18 jogou 23 jogos, 12 fora, 7 gols. A 18, 19, 21 jogos, 30 fora, 5 gols. A temporada 19 e 20, 30 jogos, 20 fora, fez 5 gols. 20 e 21, 7 jogos, 14 fora, desde dezembro parado, 2 gols. 9 lesões musculares, lesão no pé, 3 meses fora por conta de uma hérnia de disco, trombose após a gripe, né? E faz menos jogos que o Palmeiras em 2020. Não é perseguição, ele diz, mas apenas dados sobre o atacante. Eu até, assim, os créditos a eles, que eles fazem uma boa reportagem. Então, coisas que a gente não vê também. Agora, será que não é visto isso também, Fernando? É duas coisas, né? Então, eu sou um fã do jogador, mas bota de novo em tela aí, se a gente olhar, se tiver aberto aí, né, Chuzão? Não, eu compartilho aqui. Peraí. Boa. Se olhar friamente para os números, não vale o investimento. A pergunta da página da Infos Palestra é o seguinte, se a gente olhar, sobe um pouquinho aí, tiozão. Lá embaixo ele pergunta, vale o investimento? Se a gente olhar de maneira fria para os números, não. Olhar de maneira fria, não vale. E também eu não sei o tamanho desse investimento, né? Então, assim, é complicado porque quando a gente contratou o Felipe Melo, que ele veio numa condição de sem clube e tudo mais,
nós também, vamos ser sinceros, nós não tínhamos a certeza de qual jogador a gente estava contratando. Se era o da Inter, do Galatasaray, se era aquele da seleção brasileira. Entre altos e baixos, foi um jogador que, ok, se pagou, eu acho, não é algo... O Felipe Melo acerta e erra, mas ele tenta, ele não tem um questionamento, eu não vejo um questionamento por parte da torcida a respeito do Felipe Melo como um cara que suga dinheiro do Palmeiras, porque nunca falta vontade para ele. Ele erra, às vezes não joga bem e tudo mais, mas não é um cara que veio aqui só se aproveitar do Palmeiras financeiramente. O que eu sinto do Diego Costa? Ele não tem esse perfil de aproveitador. Ele viria, no meu ponto de vista, com sede para jogar, sabe? Ele tem uma família palmeirense, uma estrutura familiar palmeirense que quer ver isso. O jogador quer isso. Existe um Flamengo que tem muito protagonismo e o Palmeiras não pode ficar para trás nesse protagonismo. Então, o protagonismo envolve contratações, sim. Para mim, o Diego Costa, só colocar a escalação para quem está pedindo aí, tá? Tem muita gente pedindo a escalação e já colocou, tem muita gente chegando na live agora. Essa escalação para quem está chegando, para mim, o Diego Costa viria para somar. Porém, existe sim essa questão de departamento médico em torno do Diego Costa. E que, vamos ser sinceros, quase ninguém sabe da questão atual dele, né? Mas o Palmeiras é um time profissional. Você tem a intenção da contratação? Tem a intenção da contratação. O que eu faço? Traz o jogador para uma bateria de exames e vai testar o jogador. Uhum. Você vai testar ele na esteira, você vai testar ele, sabe? Existe todo um protocolo hoje de teste, que ele é um protocolo que funciona há anos no futebol. Então você consegue saber o tamanho do risco da contratação. E mais, nessa questão final da negociação, muitos jogadores, eu não sei se você lembra, tiozão, brecava exatamente nesse teste físico. O jogador, antigamente até se divulgava isso, eu não sei porque hoje não divulga. Na verdade eu sei. Hoje não divulga mais assim, tá, galera? O jogador vem, faz um teste físico e ele é reprovado. Antes era comum. Anos 90, 80, início dos anos 2000, tá lá no Palmeiras fazendo exames médicos, pode ser anunciado. E muitas vezes não vai ser anunciado porque não foi aprovado nos exames médicos. Então, mudou muita coisa no futebol. Claro que não vai acontecer isso hoje em dia, porque se o Palmeiras divulga que ele não foi aprovado nos exames médicos, mas já aconteceu muito nos anos 90, 2000... Queima o jogador, né, Fernando? Então, tiozão, mas é curioso isso. Aconteceu muito. Teve um caso, se eu não me engano, foi do Cláudio Pitbull lá no Grêmio. Ele estava jogando muito bem e ele foi reprovado em algum time aqui de São Paulo. Não sei se foi no Palmeiras, no Corinthians, não sei onde foi. Eu foi acho que foi no Corinthians, não foi no Corinthians, não, cara? Não lembro, eu só lembro assim por cima. Ele era ponta direita, não era? Ele era um atacante. Pior que eu não lembro se ele era mais ponta. Ele era mais segundo atacante, não era um centroavante, assim. E ele jogou bem no Grêmio. Se eu não me engano, foi o caso do Cláudio Pitbull. E ele foi reprovado. E teve vários outros. O próprio Denilson no São Paulo tinha um problema crônico de joelho, veio pro Palmeiras e foi importante naquele Paulista. Entende? Então, assim, tem todas essas questões aí a se discutir. Claro que o Palmeiras é um time mais... esperamos, né? Que o Palmeiras ele tem a sua parte aí profissional muito mais apurada que nós aqui. Então, o Palmeiras tem como fazer uma decisão final. Mas, assim, de longe, sem pegar o jogador de perto, sem tentar entender a real do jogador que está treinando à parte, não tem como a gente chegar nessas discussões e ter uma resposta concreta do Infos Palestra que perguntou, vale o investimento? Vale o investimento? Não sei. Agora sim, a notícia veio, a fonte primária veio da ESPN, né, de um programa que ele participou lá, e ele deixa a entender a matéria, interpretando que ele se ofereceu, entendeu? Então não foi o Palmeiras que foi atrás, então ele se propôs a baixar o salário para vir, mas para 1.200.000 reais, segundo a fonte primária, ainda eu acho que é muito, né, cara? Não sei. Mas ele tem bola, né, cara? Eu acho que, assim, qualquer jogador hoje, a gente discute muito, né, tiozão? Esses caras, eles têm que ser o exemplo para isso, inclusive. Talvez um salário fixo e aí a produtividade. Ou então, obrigado, não quero. É igual você comprar um carro, vamos imaginar assim. Se você tem ali o valor de mercado, estão pedindo muito mais. Posso levar esse carro para análise? Posso. Não pode? Então não quero. Simples assim, não quero. Mas chega num ponto final logo e parte para uma outra. Não fica nessa... E até um jeito pro cara, assim, largar aquele lado assim, o cara é mercenário, então o cara quer já estar de bem com a torcida, fala assim, pessoal, eu vou entrar, se eu fizer gol, se eu jogar bem, vocês me pagam, se eu não jogar, eu não recebo nada, ponto, cara. Que deveria ser comum para esses caras que querem voltar e jogar aqui. Porque, cara, vamos lá, legal, o futebol europeu tem o seu glamour, o Diego Costa não teve uma carreira, né, tanto é que ele...
vamos dizer assim, que quando ele estava no alto, ele rejeitou a seleção brasileira para ir para a Espanha, mais ou menos isso. E ele não teve uma carreira aqui, mas ele sempre externou que jogaria aqui. Então, vontade de jogar aqui ele tem que achar um equilíbrio nessa questão. O Maílson falou que, porém, ele ficou o tempo parado, se recuperou, e no caso dele aqui, ele contrataria sem dúvida. Léo, tem outra questão que envolve, que é o seguinte, não, eu morro de amor pela minha família, tá, ô Tailan? Um abraço. Não morro de amor pelo Abel, não, cara. Eu morro de amor pela minha família aqui. O Léo Carvalho falou o seguinte: um marketing bem feito paga o salário do Diego Costa tranquilamente. E até a retirada de alguns pesos do elenco também, né? Sim. Então, a retirada de alguns pesos não precisa nem... E é só uma coisa. O Veiga pode ser muito bom jogador? É bom sim. Não vende camisa. Lucas Lima não vende camisa. Lá no ataque, Daverson não vende camisa. Luiz Adriano, talvez vende um pouquinho mais de camisa dos demais citados. Dudu vende camisa. Dudu vende. Você tem Diego Costa e Dudu. Imagina, o Dudu tá voltando, você apresenta os dois? Ué, a gente tá no momento sem... A gestão do futebol funciona como? É com isso, é isso que faz o futebol girar. Diego Costa venderia muita camisa. Agora sim, você no começo você falou que o Everton vende também, o Yuri disse, que seria bom a gente ver a seleção brasileira. Por quê? Porque o Borja, nós vamos saber o que ele pode entregar vendo ele jogar hoje também, né, Fernando? Né? Mas é um baita de um teste. É um baita teste, mas Dudu vende camisa e Diego Costa venderia a camisa sim, cara. Agora tem um lance também que é o seguinte: todas as últimas contratações que nós fizemos, que nós criamos expectativa, foram frustrantes para nós, né? Nós criamos expectativa em Lucas Lima lá atrás, quando foi contratado, criamos expectativa em Borja também, entendeu? Então teve jogadores que nós criamos expectativa e aí foram frustrantes, mas fica o recado. Exato. A questão da expectativa é aquela coisa, né? O Diego... Eu não sei qual que era a expectativa do torcedor do Flamengo quando contratou o Rafinha e o Felipe Luiz. Mas eu acho que tinha um baita pé atrás. Ah, mas é porque o Felipe Luiz é lento, o Rafinha tá velho, e acabou sendo pilares ali pro Flamengo. Porque muita gente fica olhando lá pro Gabigol, lá na frente, olhando pro Bruno Henrique, e esquece que esses dois aí foram pilares importantíssimos, claro que junto com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, no meio campo, esse time sabia jogar com a bola, mas assim, quem tinha certeza que daria certo essas contratações? Então, assim, são riscos que, né, enfim. E o Marcelo Ferreira falou: Fernando, lembra que o Matos falou que a contratação do Lucas Lima era para apresentar o mercado? A contratação do Diego Costa seria essa contratação. Só que assim, né, meu amigo, concordo, Marcelo, mas pegar o que o Diego Costa jogou e onde ele jogou e o que o Lucas Lima jogou e os títulos que o Lucas Lima tem antes de chegar no Palmeiras, vou até colocar aqui em tela rapidinho, tiozão. Claro. Rapidinho. É uma baita diferença, hein, cara? Hoje eu tenho aqui os dois monitores, eu consigo brincar aqui com a galera para mostrar isso, né? Aí você pega o gabarito de um Lucas Lima, né? Cansado. E o que o Diego Costa ganhou de título, aí a gente tenta entender quem é quem, né? Na tal imposição de mercado, você não acha, tiozão? Assim, não dá nem para, assim, se for criar expectativa, se tivesse algum termômetro que, né, a expectativa maior em cima do Diego Costa seria muito bem. Agora, o momento para a contratação são momentos distintos. Antes você tinha que era apresentar ao mercado, hoje você não tem nada para apresentar ao mercado. O Palmeiras é vendedor hoje para equacionar contas para o segundo semestre. Ele deve ser de 2 a 3 jogadores. Então, o Palmeiras é vendedor. E aí, curtiu esse clipe? Então se inscreve no canal, dá uma moral e não perca mais nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto!